Estamos de volta e hoje estamos discutindo sobre a decisão do TSE sobre a distribuição do fundo eleitoral. No bloco anterior, a gente estava falando da dificuldade, dessa desigualdade, né, da proporcionalidade, mas é importante a gente ressaltar que essa vitória histórica é resultado de uma luta histórica do movimento negro, do movimento social. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, até mesmo porque a gente sabe da importância da Educafro, da instituição que o Irapurã faz parte, da importância dessa instituição para que hoje a gente tivesse esse resultado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa trajetória, né, para a gente não ficar achando que as coisas acontecem do nada, né, e ela é fruto de uma luta, de uma provocação dos movimentos organizados. Não, Ricardo, acho que essa provocação é muito importante porque não existe árvore sem raiz, né? Não existe caminho sem propósito, não existe fim sem início. Então, eu acho que a nossa juventude, aí eu falo desse lugar confortável de quem hoje é jovem negro, a gente tem uma urgência muito grande, né? Porque a gente recebeu uma vitória muito grande da geração do movimento negro anterior, que foi a possibilidade do acesso à universidade pelo sistema de cotas. Então, a gente faz parte da primeira geração da nossa família que entrou na universidade. Então, a filha de doméstica hoje pode cursar ciências sociais e virar uma cientista, que é o meu caso. Então, eu acho que por situações como essa, a gente recebeu uma responsabilidade muito grande, porque a gente está pisando em um lugar que ninguém antes pisou, e que, assim, são 6 gerações, 6 a 7 gerações para que a gente chegasse nesse momento. Então, se você olha para trás, para o passado da sua família, a luta, a correria, o dia a dia que a sua família fez, e para hoje você está ali na universidade, acho que a gente tem um imediatismo, uma força muito grande que nos desvia desse propósito de entender que as coisas têm uma continuidade e que não é que nenhuma geração anterior fez nada. Porque se a gente tem hoje uma Constituição cidadã, se a gente tem um mínimo de políticas que, ainda que elas sejam descumpridas, a maioria, mas se a gente tem política pública que fala sobre isso, se a gente tem na nossa Constituição que racismo é crime, tudo isso veio de uma herança, de uma história muito grande de luta, de sangue, suor e lágrima de quem veio antes de nós. Então, é muito importante entender esse caminho e entender que essa luta ela é muito antiga. E aí eu acho que vem desse processo, Ricardo, porque as pessoas acham que a escravização dos corpos negros ela se encerrou com a abolição em 13 de maio de 1888. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o que aconteceu na manhã de 14 de maio de 1888, que é a manhã seguinte à abolição. Os negros não foram automaticamente incorporados na sociedade, de repente puderam estudar, trabalhar, ter uma casa, uma terra, um território. Não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, essas pessoas foram apartadas da sociedade num processo que na academia a gente vai conceituar muito bem de genocídio, que é um processo de extermínio nas mais diversas formas. O que a gente vê hoje do extermínio do encarceramento e do extermínio da bala, a partir dessa militarização que a gente vive nos territórios periféricos, é um desses braços. Mas esse genocídio ele é mais entendido numa modalidade mais ampla, onde há um apagamento histórico, há um apagamento da identidade, há um apagamento do pertencimento cultural, do pertencimento coletivo em comunidade, há um apagamento, uma rejeição, uma marginalização da sua forma de ser, da sua forma de se vestir, de falar, do seu cabelo, do seu fenótipo. Então, todo esse processo que a gente sofre de genocídio nos leva a uma posição na sociedade menos quista, assim. Hoje, infelizmente, como funciona parte da nossa democracia, né? E a experiência no parlamento, agora, antes como alguém que ocupava do lado de fora e agora como alguém que está ali presente dentro do plenário, podendo votar, podendo ter fala e decidir, muito do nosso poder público funciona a partir de pressão popular.
e essa pressão tem que vir da sociedade civil organizada. Então, é interessante, por exemplo, a gente receber movimentos sociais e receber as pautas deles. Mas a gente se pergunta, e os movimentos que não estão organizados na nossa sociedade? Porque, por exemplo, a gente na LERJ só vota aumento salarial para possíveis categorias do setor público. Quem gere o salário do setor privado é a iniciativa privada, e a gente não tem competência para adentrar no regime de funcionamento de uma empresa privada. Mas veja só, a maioria das nossas pessoas, quando você fala de pessoas pretas, as que têm carteira assinada, que é um privilégio, estão trabalhando nessas empresas privadas e nos setores mais baixos dessas empresas. Empresas como o call center, por exemplo, empregam milhares, centenas de milhares dos nossos jovens negros. Então, essas categorias, elas não têm como se colocar na LERJ e se posicionar. Isso eu estou falando de categoria ainda dentro do emprego formal, porque a realidade do nosso país hoje é que a maioria trabalha no emprego informal, numa rotina onde você é seu próprio patrão e não é que você é dono de um grande empreendimento. Muitas vezes você só tem uma lona para forrar no chão e colocar suas mercadorias. Essa pessoa não conta com um sindicato, por exemplo. A gente está vendo a luta dos entregadores agora. As pessoas não contam com esses aportes, essas estruturas já minimamente resguardadas dentro da nossa democracia. Então, o ditado, ele é cruel, mas ele é muito assertivo nesse momento, que é o clássico: quem não chora não mama. Então, se as categorias se a sociedade civil preta não está organizada, ela não tem ali o seu direito de pleitear e pressionar pessoas como eu, deputados, figuras públicas, agentes do poder público, de efetivar políticas públicas para si. Então, retomando a manhã de 14 de maio de 88, o que aconteceu foi um processo de marginalização dessas pessoas pretas para que elas não participassem das esferas de poder nem das tomadas de decisão. E elas foram deixadas para sobreviver à própria sorte. Então, hoje, quando a gente fala desse legado do movimento negro, eu acho que a gente precisa entender que Conceição Evaristo define muito bem que isso é um pacto pela sobrevivência. Porque se dependesse da estrutura do Estado, a gente não estava vivo. E isso tem que ficar nítido, porque não é algo menor. A gente não existiria. A gente seria como a Argentina, que eliminou toda a sua população negra. Até mesmo porque esse extermínio foi um projeto político, né? A gente sabe disso, né? Se a gente olhar para a nossa história, a gente percebe exatamente isso. Mas eu queria saber do Irapuan, queria que você falasse para a gente qual foi o papel da Educafro nesse processo. A gente sabe que hoje essa realidade ela é resultado de uma consulta feita pela deputada Benedita da Silva, mas a gente também sabe que a Educafro teve um papel extremamente importante nesse processo. Queria que você falasse para a gente como foi isso. Então, Ricardo, nós tivemos ali uma leitura do panorama político-judicial da época, em 2018, em que o Supremo Tribunal Federal ele havia aumentado o investimento mínimo, né, das candidaturas femininas de 5% que estava na lei para 30%, que era a cota de participação feminina. E depois disso, o TSE ele falou que era preciso seguir a mesma lógica com o tempo de rádio e TV. Então, eu conversei com o Frei Davi, na época, e ele falou, daquele jeito dele, né, irmão, a gente precisa avançar com a nossa pauta também, aproveitar esse momento. E aí eu falei, tá bom, vamos dar um jeito da gente pensar em uma forma de conseguir fazer isso. E aí foi que eu elaborei a consulta, no primeiro momento. E você, só te interrompendo um minuto, você era assessor lá do ministro Fux na época, era isso? Não, na época eu já tinha saído. Tá, mas então você já tinha essa bagagem, já sabia como funcionavam as coisas, tinha esse Exato. Isso foi importante nesse processo? Foi importante demais, porque
a gente consegue fazer uma análise melhor de como cada ação pode andar e como cada ministro pode votar a partir do momento que a gente vivencia aquilo ali todo dia, né? Então, passar 2 anos no Supremo e passar 2 anos no TSE foi de uma experiência, um ganho de experiência muito grande para a gente poder estar aqui hoje em dia e celebrando essa vitória. E quando a gente conversou com o Frei Davi, eu pensei em fazer essa consulta e a gente foi ao Congresso para conseguir colher assinaturas dos congressistas, né? Na época, a gente conseguiu assinaturas de 13 deputados e 3 senadores para fazer essa consulta, que a gente conseguiu o pessoal de esquerda, de centro, até gente de direita estava sendo favorável ali. E a gente ingressou com a ação, só que por conta de uma formalidade e de um erro do próprio tribunal, acabou não vingando. E aí, depois disso, o ministro Barroso ele chegou a dar uma palestra a respeito da necessidade de inserção da mulher negra no espaço público, no espaço de política, né? E esse foi o primeiro ponto. Depois a gente participou de um evento no próprio TSE, em que nós expusemos a nossa tese e vimos que o ministro Fachin tinha gostado dela. Aí eu falei com o Frei, agora é a hora de a gente entrar com essa ação de novo. Aí a gente conversou com a deputada Benedita, que aceitou assinar a consulta, e foi aí que a gente conseguiu fazer essa consulta vingar junto ao TSE nesse ano, né? Então a gente conseguiu aí passar por 1 ano mais ou menos, por 2 anos mais ou menos de trâmite processual. Olha que coisa interessante, né, Ricardo, né? Brasil, ouvir o Irapuã e ouvir a deputada, isso me dá maior orgulho. Isso mostra que nós estamos, né? Isso mostra que nós estávamos certos lá atrás, principalmente no processo de democratização, Dani, Irapuã e Ricardo. Nós fizemos parte, né, e o movimento negro estava presente, no movimento pró-participação popular na Constituinte. Entendeu? Então, a Constituinte foi instalada em 1987, entendeu? Depois da derrota das diretas já, entendeu? E durante o processo constituinte, os deputados foram eleitos só para fim de elaboração da Constituição. O movimento social brasileiro, a sociedade civil brasileira, né, se organizou, entendeu? E começou a discutir, debater questões para pautar na Constituinte, para não deixar o texto constitucional só a cargo dos deputados constituintes, que naquela época formaram o Centrão, né? O pessoal fala de Centrão hoje, mas naquela época formaram o Centrão. De um lado você tinha os agricultores, os pecuaristas, né, e grandes proprietários de terra, formaram a União Democrática Ruralista, a UDR, do qual o presidente, né, é o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, para barrar o movimento, né, de reforma agrária, né, capitaneado pelos diferentes movimentos, inclusive o movimento Sem Terra. Então, a gente estava naquele embate, naquele contexto, e os movimentos sociais começaram a discutir nas periferias das cidades, no interior, as questões sociais, e dentre elas, o movimento negro com a questão, né, racial, o movimento de mulheres, a questão da mulher, o momento da criança e adolescente. Então, a população foi envolvida no debate, né, no processo constituinte. E naquela época, né, o movimento negro criou lá o negro na Constituinte. Existem aí dados, né, inclusive no Congresso, nos discursos, etc., do comprometido dos deputados negros, etc., né, o papel de Abdias, o papel de vários parlamentares, né, inclusive ligado ao PT, o próprio Paim, quer dizer, tudo movimento dessa época. E esse negro na Constituinte, esse debate, vai levar para dentro do Congresso, naquele momento da Constituinte, a questão ético-racial em relação à política, uma política pública, né, de fortalecimento, de favorecimento da população negra, e mais ainda, entendeu? A importância, né, de políticas que mais tarde vai dar na política de ações afirmativas, que é
a criação de mecanismos, né, para a ocupação dos negros nos espaços da esfera do poder, porque esse era o mais complicado. Então, a participação do negro na esfera do poder leva a uma discussão sobre a representatividade, né, do negro na política brasileira. E a constatação, né, por estudos e historicamente, da subrepresentação do negro. Então, eu queria apenas trazer essas informações, porque esse debate continua. Vários parlamentares negros, né, tanto em nível estadual, Dani, na Assembleia Legislativa, no Rio de Janeiro, nós tivemos, porque depois da Constituinte, quando foram para a Constituinte estadual, ou seja, depois da Constituinte promulgada em 88, os estados tiveram que adequar os seus textos constitucionais, então as constituintes estaduais, e depois os municípios com a lei orgânica municipal. Esse movimento nacional se desdobra para níveis estaduais. E com a articulação de parlamentares naquela época, né, vai haver o debate e os negros vão estar lá pautando, né, nesse debate em relação às constituintes estaduais. A Assembleia Legislativa do Rio tinha representação naquela época, né, que me foge agora a memória, mas possivelmente Benedita, Marcelo Dias, é desse processo. Eu vou ter que te cortar, mas a gente volta com você no próximo bloco. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente. Eu costumo dizer que a elite brasileira, né, ela sofre de negrofobia ou africanofobia. Nossa presença incomoda.